E aí galera da página Time Ciro Gomes, aqui é Paulo Henrique Faria novamente e eu vou comentar os últimos fatos no mundo da política, especialmente aqui no nosso país. Hoje eu vou falar sobre novos ataques, né, da esquerda lunática, né, dos petistas fanáticos e irresponsáveis. Vou falar sobre a entrevista de ontem do Ciro Gomes, né, lá no UOL. Ele foi sabatinado pelo UOL, pela Folha de São Paulo e pelo SBT. Vou falar sobre a entrevista da Marina Silva, né, de ontem para hoje no Band Eleições, e uma possível, né, iminente aliança entre PDT e PSB. Bom, eu vou começar falando sobre um tal de Carlos Ginção. Esse empresário, né, ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores lá em Bauru, em São Paulo, e ultimamente ele vem cometendo os mesmos erros graves do Rui Costa Pimenta, qual seja, criticar de forma torpe, mentirosa e ridícula Ciro Gomes. Vejam só, ele acusou o Ciro de ser ultraliberal, né, de ser de direita. Isso é um absurdo, é um tremendo disparate. Ainda mais, né, vindo de uma pessoa que é um poço de contradições. Para quem não sabe, esse Carlos Ginção aí, ele é dono de uma escola, né, lá em Bauru, que cobra aí mensalidade por volta de R$ 1.600, vejam só, né? O cara se diz socialista, mas é um tremendo capitalista, né, no fim das contas. Com a escola tão cara, a escola mais cara, né, segundo informações lá do pessoal da cidade de Bauru. E apesar de, afora isso, ele foi acusado, vejam só, de agredir a ex-mulher, né, tem processo e tudo rolando. Ele também foi acusado de... ele foi, né, processado por problemas, né, trabalhistas lá na escola dele, né, de ex-funcionários e ex-professores, que supostamente ele não pagava corretamente. Mas enfim, resumindo, quem que é esse cara para falar do Ciro? Ele não tem moral nenhuma. Vejam só o teto de vidro dele. Me admira muito o Brasil 247 a toda semana dar espaço para ataques difamatórios, né, dessa pessoa. Eu acredito que ela não deveria estar no PT e tampouco ter voz, né, num veículo importante como o Brasil 247. Aliás, o Brasil 247 está sempre nesse joguinho de morde-a-sopra com o Ciro e com o PDT, né? Isso já está cansando. A militância cirista aí do PDT já está perdendo a paciência, e com razão, certo? Não tem jeito, gente. O Lula não poderá ser candidato, não adianta o PT espernear, certo? Os governadores aí do PT já caíram em si, já admitem apoiar Ciro Gomes. Por que o resto da militância e a cúpula, o mesmo próprio Lula, não apoiam o Ciro? Por que não? O cara sempre foi aliado. Por que vocês querem pintá-lo como inimigo? Isso é um erro tremendo. Certo? Mas enfim, Carlos Ginção, Rui Costa Pimenta, vou falar só mais dessa vez desses dois abjetos, porque eu quero que eles se recolham da insignificância que eles têm. Certo? Vamos para o próximo assunto. Bom, vou falar sobre a entrevista do Ciro de ontem. Foi muito boa, ele foi muito assertivo, né? Ele deslindou boa parte do seu plano de governo, né? Dos seus objetivos para o país. Mostrou seu posicionamento, né? Ele vai sim taxar os ricos, ele vai propor o imposto progressivo, né, aqui no país, ele vai rever essa injusta reforma trabalhista, vai sim fazer uma reforma da Previdência, mas totalmente diferente dessa proposta pelo golpista Temer. Enfim, foi muito boa a entrevista. Foi muito bom também porque ele bateu muito no Bolsonaro. Tem que ser o contraponto, porque é isso. O Ciro Gomes ele está naturalmente ocupando, né, esse vácuo que o PT deixou, que o Lula deixou. Né?
o contraponto ao Bolsonaro é o Ciro Gomes. E ele já entendeu isso. Né? É muito melhor para ele, né, pegar parte expressiva desse eleitorado lulista do que pegar 1, 2% no máximo do eleitorado que pensa em votar no Jair Bolsonaro. Certo? Falando em Bolsonaro, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu vi um pouco na entrevista dele que ele deu à Jovem Pan. Como sempre, ele passou vergonha. Né? Perguntado sobre o que o Ciro tinha falado lá na sabatina, né, para o UOL e Folha de São Paulo. E ele, e o Ciro, quem é o Ciro? O Ciro, se não falar de mim, ele não aparece, né? Pelo amor de Deus, né, Bolsonaro? Quem que é você? Você é um Zé Ninguém, um inexpressivo, certo? E que vai apanhar que nem um condenado na campanha. E eu quero ver como é que vai se defender disso, né, desses ataques, sobretudo que vão vir do PIG e do Alckmin, né? E assim, o Ciro está se posicionando, né? E ele está fazendo o jogo correto no meu entender, certo? E ele falou que o segundo turno do sonho seria entre ele e o Bolsonaro, porque seria muito fácil derrotá-lo. De fato, né? Imagina um debate entre os dois. Seria outro 7-1, seria um massacre, né? O Ciro é muito mais preparado, muito mais inteligente, muito mais experiente que o capitão, né? E é isso. Outra coisa que me chamou a atenção, eu esqueci de mencionar na chamada, foi que o MDB, pelo visto, né, vai lançar mesmo o Henrique Meirelles, né, a presidência. Eu achava que estava para fazer um acordo ali com o PSDB, a não ser que lá no final de julho, né, eles se acertem. Mas pelo jeito vai candidatar sim, né? O Alckmin vai pelo PSDB e o Meirelles pelo MDB. Ainda bem, né, que eles vão separados, porque se fossem juntos, se tornaria uma grande máquina, né? Muito tempo de TV, muita verba, né, partidária, eleitoral. Seria um adversário, né, difícil de se bater. Agora o Alckmin, ele vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho para se consolidar, né, para subir nas pesquisas, porque o nome dele está estagnado, né? Entre 5% e 7% e não sai disso já tem um tempo, né? Ao contrário do Ciro, já vem crescendo, né? A Marina está estagnada, mas está ali 11%, 12%. E a mesma coisa o Bolsonaro, um pouco mais. Mas por mais que o Alckmin, né, tenha toda essa estrutura do PSDB, e a gente sabe também que a boa parte da imprensa, né, da grande imprensa brasileira, o apoia, mas é isso. Tem que batalhar muito para recuperar esses votos que o Bolsonaro roubou dos tucanos, né? Mas enfim, isso é um problema deles, eles que se explodam para lá. O que me chamou a atenção também foi a entrevista da Marina, né? Ela deixou escapar que vai manter o tripé macroeconômico, vejam só. Ela, apesar de não falar que é neoliberal, né, que tem esse posicionamento mais liberal na economia, a gente sabe que sim, né? A gente sabe que ela é ela, né, e seus apoiadores são, digamos assim, liberais nas ideias, mas também na economia, né? São os pós-modernos liberais, né, digamos assim. E o Brasil não precisa disso, né? Isso tem que ser rompido, na verdade, né? O Brasil tem que deixar o neoliberalismo guardado na gaveta e nunca mais tirá-lo de lá, certo? Não tem cabimento mais o Brasil continuar com essa perniciosa pauta, né, de privatizações, né, de entrega de riquezas, né, de coisas estratégicas do país, certo? Nesse sentido, o Ciro discorda frontalmente dela, né? Em alguns aspectos eles dialogam, né, com a questão do armamento, né? Ambos são contra, né? O Ciro até deixou muito bem claro isso e até levantou uma questão com o Bolsonaro. Será que ele não é bancado, por exemplo, pela Taurus, né, para estar defendendo tanto essa liberação das armas? Fica aí o questionamento. Mas é isso. A Marina, ela não me engana. Eu confesso que já votei nela em eleições passadas, mas, sinceramente, não tem a menor chance, né? Ela não é uma candidata inexpressiva que não se posiciona, né, de fato. Ela é neoliberal, mas não quer admitir que seja, entendeu? Mas é isso, ela não vai pegar votos do Lula e
né? Vai ficar só com esse eleitorado cativo dela, que é aí 11, 12% do total. Isso é insuficiente para levá-la a um segundo turno, por exemplo. Por isso que eu, apesar dos pesares, eu acho que será Ciro Gomes contra o Geraldo Alckmin. Acho que o Bolsonaro ele vai apanhar muito, ele vai derreter, sobretudo na reta final, nos últimos 10 dias de campanha, e vai acabar sobrando para o Alckmin, né? Ele vai ser o representante da direita e não centro, como muita gente gosta de falar. Bom, e para fechar, galera, vou falar sobre a iminente aliança entre PDT e PSB. Com a desistência, né, do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, o PSB, né, ele não tem outro candidato. Então, né, o caminho natural é que apoie o Ciro Gomes e o PDT. Né? Tem uma parte do PT que ainda quer esse apoio com o PSB, porque sabe que o PSB é um partido médio grande, né, importante, sobretudo no Nordeste e no Pernambuco. Mas a tendência, né, é que apoiem o Ciro Gomes e o PDT. Né? O ideal seria uma coalizão, né, uma frente ampla de centro-esquerda entre PDT, PSB, PT, PCdoB, né? Mas o PT parece que quer o isolamento, né, que quer caminhar sozinho. Né? Pelo menos uma parte da burocracia petista. Mas é isso, o PSB, né, nos próximos dias, eu ouso dizer que, sei lá, até o começo da Copa, né, até ali o meio de junho, vai oficializar esse apoio, né, essa aliança ao nome de Ciro Gomes à presidência. E pode ser, né, que se o PT não vier mesmo, indique inclusive o vice. Né. Fala-se aí no deputado Casagrande, né, que trabalhou com o Ciro no Ministério da Integração Nacional, no ex-prefeito de Belo Horizonte, o Lacerda, mas isso é especulação, certo? O Ciro, evidentemente, ele quer o Fernando Haddad como vice. Ele ainda espera que o PT ali, pelo menos no final de julho, né, o apoie e que o Haddad seja o vice, porque ele é de fato o vice dos sonhos. Mas como né, foi divulgado aí na mídia, o Lacerda pode ser vice, o Benjamin Streibush também, isso é mera especulação, entendeu? O Josué, Alencar, não, isso é especulação, não tem nada definido ainda, certo? E é isso, o PSB vai ser muito importante, né? Vai mais que dobrar o tempo de TV do Ciro, vai dar muita capilaridade, né? O PDT e o PSB juntos, né, equivale aí ao tamanho do PT, por exemplo, né, em termos de palanque, de candidatos expressivos ao governo, né? Número de senadores. E é isso, essa chapa ela tem tudo para dar certo. Eu espero que o PT, ali no final de julho, vendo que o ex-presidente que está preso e que sequer poderá gravar vídeo e subir em palanque, que eles caiam em si e que apoiem o Ciro Gomes. O ideal seria com o Fernando Haddad de vice. Mas se não der, beleza, que pelo menos apoie o Ciro Gomes, porque o Ciro é o único que sobrou do nosso lado, é o único do campo progressista com chances, certo? O PSB já caiu em si, né? Então, como eu já tinha falado um tempo atrás, né, eles devem fazer essa dobradinha em alguns estados. É isso que eu tinha para falar, galera. Hoje o vídeo foi um pouco mais curto, mas é isso aí. Daqui 2 semanas eu volto com mais uma análise de conjuntura aqui para time Ciro Gomes. Se você curtiu, segue a gente aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter e no nosso canal no YouTube. Valeu, galera. Até uma próxima.